Bom dia, é um prazer estar aqui, é um prazer falar de Santa Maria. E eu vou ser rápida porque é para ser rápida, né? É para ser rápido. Então, para que vocês conheçam e entendam um pouquinho do que a gente está falando aqui, eu vou pedir lá para o pessoal passar o vídeo para nós. Quer rapidinho? Somos a Praça Saldanha Maria, o Chafariz e o Coreto. Somos a Casa de Cultura e o Teatro 13 de Maio. Somos o Parque Itaimbé. Somos a Sucevê, os canteiros da Avenida Rio Branco, a Catedral Metropolitana, a Casa Manuel Ribas, a Escola de Artes. Somos a Vila Belga e o Clube do Ferroviário. Somos a Gare da Aviação Férrea, os trilhos e os vagões. Somos um território, um conjunto de ruas, avenidas e prédios em uma região histórica da cidade. Somos feitos de terra, água, madeira, pedra e ferro. Mas somos muito mais do que isso. Somos também de carne e osso, sangue e suor. Somos essencialmente gente, passageiros e maquinistas deste trem. Somos artistas, artesãos, músicos, atores, carpinteiros, designers, arquitetos, chefes, engenheiros, poetas, professores, estudantes, enfim. Somos de todas as artes e ofícios. Somos gente que empreende, inova e preserva. Gente que transforma, inventa e realiza. Gente que cria. Somos singulares e plurais. Os desejos e as aspirações de cada um. O sonho de todos. Fazer deste território um espaço de convivência, participação, experimentação, crescimento, criação coletiva e inovação. Um lugar para morar, trabalhar, se divertir, cantar e dançar, pintar e bordar. Um lugar melhor para se viver e ser feliz. Somos o passado e o presente. E queremos um futuro de conquistas e prosperidade. Não só para nós. Ontem éramos poucos. Hoje somos muitos. Amanhã queremos ser todos. Somos o Distrito Criativo Centro Gare. Você vai viver aqui. Esse é o nosso Distrito Criativo Centro Gare e pelo que vocês viram aqui, ele está numa região histórica da cidade. E justamente essa região é que precisava desse olhar e que o nosso prefeito que está aqui, que na época era vice-prefeito, e começou essa jornada em 2021, né, Rodrigo? E eu vou ser bem rapidinha só para dizer... É para cá ou para cá? Não, que eu... Aí, essa é Santa Maria, e talvez tenha algumas características da cidade que nos ajudam a impulsionar esse distrito. Santa Maria é uma cidade universitária, tem 3 universidades, sendo uma a federal, que é a primeira universidade federal fora das capitais, a Universidade Federal de Santa Maria, e 5 faculdades. É a terceira cidade brasileira em número de mestres e doutores.
É um laboratório de inovação, tem 3 parques tecnológicos, 3 incubadoras, mais de 100 startups e uma comunidade que é a Santa Valley, e que está sempre muito presente aqui em Porto Alegre. E esse é o nosso território, o nosso centro histórico, que é o distrito. O processo, né, que o distrito foi lançado em 2022, a partir de um processo de escuta e de conversa com aquele território. Apertei aqui sem. A partir desse trabalho, se definiu as dimensões de olhar para esse espaço e que precisava de um olhar muito especial do poder público em função de ser um espaço histórico e de precisar de resgate da memória ferroviária, que diz muito sobre Santa Maria e muito sobre o desenvolvimento de Santa Maria. Então, a partir disso, a Casa de Cultura, que fica na praça, que está em obras, a estação ferroviária, que já terminou as obras, vocês viram ali no vídeo, o Clube dos Ferroviários, que em breve começa as obras, o prédio da Sociedade União dos Caixeiros Viajantes, que também está em fase de revitalização, a Praça Saldanha Marinho, que é a praça da cidade, que há pouco terminou a revitalização, os canteiros da Avenida Rio Branco, que era a antiga Avenida do Progresso, que liga o centro a Gari, e que a partir desse lugar, desse território, a gente pudesse transformar um laboratório que olhasse para toda a cidade. E nós fizemos isso a partir... Eu fico brigando com esse trem aqui. A partir dos próprios eventos, por ser uma cidade jovem, por ser uma cidade universitária, por ser uma cidade que tem uma história. Então, nós começamos com o Conecta Distrito antes, nesse processo de distrito, a partir de 2022, e a Ana Fagundes está ali na foto, a Ana está ali. A Lu Bulcão também está na foto. E criamos eventos para o jovem, em função da cidade universitária, então, a própria Calorada, a Feira do Livro, que a nossa Feira do Livro é a segunda mais antiga da América Latina, a primeira Porto Alegre, a terceira Buenos Aires, e outros festivais, enfim, e criamos o Lab Criativo, que em parceria com o Sebrae, nós capacitamos, nós formamos, nós fazemos missões com empreendedores criativos para que eles olhem para o território e para outros territórios da cidade, para desenvolver a partir da criatividade. E há pouco a gente trouxe uma missão para Porto Alegre, e isso faz muita diferença, porque nós estamos ainda numa fase inicial. O distrito, a partir de 2022, e que vocês vão conhecer no sábado, e a partir disso, trabalhar com esses empreendedores para que a gente possa desenvolver não só o território, não só as pessoas que moram nesse território possam olhar a cidade de uma outra forma, mas buscar, a partir disso, o pertencimento, a partir dessa memória, a partir dessa identidade de história, fazer esse reconhecimento da cidade ferroviária, que tem muito, toda vez que a gente mexe nesse eixo ferroviário, aparecem muitas pessoas, muitas histórias. Então, tem Santa Maria foi o maior entroncamento ferroviário do Rio Grande do Sul. Sediava lá a maior cooperativa ferroviária da América Latina. Então, essa história está enraizada na cidade e trouxe o desenvolvimento pelos trilhos. Então, tem muitas histórias que vêm pelos vagões. Então, a partir daí, as capacitações, os eventos, fazer com que as pessoas respirem outros ares, se conectem com outros espaços para que desenvolvam suas potencialidades. Estamos trabalhando ainda a partir da iconografia da cidade. E criamos o Festival do X, vocês vão conhecer, né? Fica aquele negócio, o que é X, afinal de contas? Mas vocês vão conhecer no sábado o que é um X. Criamos o festival e, talvez por ser uma cidade universitária, se explica o quão famoso é esse lanche. E estamos com projetos, esses projetos continuam, tanto o Lab Criativo quanto o Cria Santa Maria, que em breve, com o RS Criativo, a gente dá continuidade a um trabalho também com os territórios
violentos. Santa Maria faz parte dos 23 municípios que foram identificados pelo RS Seguro. Então, a partir da criatividade, a partir da inovação, a partir da educação, nós também queremos trabalhar nesse eixo. E é isso. Muito obrigado. Deu 5 minutos? Obrigada, Rose. A intenção dos 5 minutos que a gente fica brincando é para que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer esses diferentes distritos que nós temos aqui, mas que a gente possa, nesses diferentes formatos de distritos criativos que temos no Estado, também estabelecer um diálogo, né? Que muitas vezes pode vir daí esse diálogo trazendo dificuldades, fortalezas de cada um desses distritos, pode incentivar e pode contribuir com o conhecimento das pessoas que estão ou pensando em criar um distrito criativo, ou já estão numa outra fase com o distrito criativo mais consolidado. Eu passo a palavra agora para os 5 minutos do Jorge Piquet. Estão me ouvindo? Tá. Eu vou levantar, vou pedir a apresentação. Espero que não esteja contando os 5 minutos ainda. Tá bom, então, já passo para o seguinte. Olha que coincidência. Não é? Porque eu gosto muito disso também, não é? Sem artistas não tem distrito criativo. E isso é um aviso, um alerta para perigos que estão na nossa frente e que a gente encontra toda hora, não é? E o distrito criativo é muito importante, os artistas. É claro, tecnologia é importante, turismo é importante, mas os artistas são os mais importantes. E embaixo eu coloquei também uma citação do Conexiones, que eu sempre coloco nas minhas apresentações. A Paula colocou em português, eu coloquei no original. Se num ecossistema cultural e criativo dinâmico e ativo, não pode existir, em realidade, um distrito criativo. Então, é uma preocupação que a gente tem de não fazer umas coisas muito fakes, na verdade, né? E, infelizmente, palavras como inovação e agora como território, são palavras que se prostituíram muito, né? Então, qualquer coisa, inovação, qualquer coisa, é território criativo, e a gente tem que ter um cuidado. Eu acho que a parte de reflexão e aprofundamento teórico é importante sobre isso, né? Então, de uma maneira, o Distrito Criativo é o primeiro distrito criativo do Brasil, ele é de 2013, o Poblenou, que eu citei antes, é de 2012, é um pouquinho antes. Eu, na verdade, conheci o Poblenou depois, em 2015. Ele é mais antigo, foi criado pela minha empresa, é o maior do Brasil, tanto em área, 250 hectares, como em número de participantes, que estão entre 95 e 100 artistas e negócios criativos, e a localização é essa antiga zona industrial de Porto Alegre, que sofreu muito durante décadas, desde os anos 70, está em decadência, e atualmente sofreu muito com a enchente. Nós temos algumas premiações, editais, mas eu vou pedir um vídeo que ele vai ajudar a gente a visualizar um pouco o Distrito Criativo de Porto Alegre. A reunião num único território de uma concentração de empreendedores de economia criativa dá uma força muito maior, porque existe uma união, uma aliança entre esses empreendedores em prol do território que precisa de transformação, que precisa de desenvolvimento, e é isso que nós estamos fazendo nesse território aqui em Porto Alegre. Desde 2013 nós estamos trabalhando, portanto é o distrito criativo mais antigo do Brasil, é o maior do Brasil, e atualmente são 250 hectares, cerca de 95 locais. São 2 bairros da região norte de Porto Alegre, os bairros Floresta e São Geraldo.
essa região era uma espécie de vazio dentro da cidade. Era o lugar onde as indústrias estavam em Porto Alegre. E num determinado momento, como aconteceu em todas as cidades do mundo, as indústrias se deslocaram para fora da cidade. Mas, de alguma maneira, os empreendedores de economia criativa descobriram que esse patrimônio histórico que estava aqui, que era muito importante para a cidade, era um ambiente adequado para eles desenvolverem as suas atividades artísticas. Então você encontra distritos criativos em Barcelona, em Madrid, em Paris, em Londres. Mas quando ela se concentra em determinadas regiões, em determinados territórios de uma cidade, especialmente, ela tem uma potência muito maior de transformação. A gente olhou para o nosso território e viu o que existia. Então foi esse o nosso caminho. Criar a partir da nossa realidade. Então, à medida em que a sociedade perceber que a economia criativa é um caminho de desenvolvimento, distritos criativos pelo mundo inteiro vão aparecer cada vez mais e isso vai oferecer novos empregos, novas oportunidades de trabalho, geração de riqueza, preservação de patrimônio histórico e ambiental em territórios que precisam disso. Obrigado. Então, eu vou passar muito rapidamente para vocês saberem umas coisas estranhas, um pouco lisérgicas aqui, mas tudo bem. Fica ao norte de Porto Alegre. Aqui à direita vocês têm uma aproximação. Só para vocês saberem, aquele último ponto verde lá em cima é onde nós estamos, tá? Só para vocês se localizarem. Então, vai toda a parte norte da cidade. Aqui vocês têm alguns números, pessoas envolvidas na rede entre 150 e 200, empregos diretos e indiretos 1.500. Aqui vocês têm um mapinha, os pontos azuis são participantes do Distrito Criativo, os pontos vermelhos são patrimônio histórico, para nós é extremamente importante a questão do patrimônio histórico. Nós temos 6 hubs criativos, tá? Não está passando. Nós vamos fazer uma visita técnica na sexta-feira, nós vamos visitar 2 deles e alguns dos participantes. Então, na verdade, a gente vai ver um pouquinho só de todo o Distrito Criativo, que é muito grande, é impossível ver ele numa visita só, mas eu queria mostrar algumas fotos desses hubs, Galpão Makers, Casa da Música, CC100 também, Fábrica do Futuro, Now, Vila Flores, que vocês conheceram, teve uma festa de São João muito bonita, e Sina Artistas Noai, Distrito Criativo. Então, os artistas são tão importantes, eles são pequenos, eles precisam de ajuda mais do que ninguém, sabe? E eles são assim o núcleo de tudo para mim. Então, é importante mostrar eles também. Essa é uma foto de 30 deles, nós somos 90. Nunca a gente consegue tirar uma foto de todo mundo, porque todo mundo está trabalhando. Ninguém pode dizer, Jorge, não posso ir tirar foto. Valores como patrimônio histórico. Isso é muito importante para nós. Patrimônio ambiental é muito importante. E, em resumo, isso aqui. E isso aqui é o mapa da enchente. Então, os pontos em vermelho são os pontos que participantes nossos que foram inundados, arrasados. Naquele vídeo, ele foi feito antes da enchente. Então, os 2 ou 3 ali foram destruídos. Não existem mais aqueles lugares, infelizmente. Nós temos também um Distrito Criativo em Rio Grande, já desde 2022, que a gente está desenvolvendo. E este ano nós queremos fazer mais 4 distritos criativos no Rio Grande do Sul, Tramandaí, Torres, Santo Ângelo, Uruguaiana. E eu termino aqui e agradeço para todo mundo. Obrigada, Piquet. Principalmente para os visitantes,
Esqueci de mencionar antes que Santa Maria é a nossa maior cidade no centro do estado. Então, exatamente no centro, por isso essa estação férrea, né, que faz essa ligação com os diferentes territórios, diferentes linhas. E são formatos diferentes de distritos criativos. Em Santa Maria, parte essa iniciativa do poder público. Aqui em Porto Alegre, essa iniciativa emerge dos empreendedores, de uma empresa, né, que vem consolidando e, posteriormente, faz essa parceria ou esse diálogo, estabelece um diálogo com o poder público local. Prof. Mary Sandra, a minha intimidade com a Prof. Mary, porque ela foi minha orientadora do mestrado, então a gente segue com carinho muito grande, assim como com o Prof. Cris, né, as pessoas que a gente carrega e que nos ensinam muito. Então, obrigada, Juliana. Eu estou muito emocionada de estar aqui falando para Charles Landry, para Conrado e Paula. E quero agradecer a todos os envolvidos na organização desse evento, cuja dedicação foi essencial para que esse momento acontecesse. E um agradecimento muito especial a todos que estão aqui, principalmente do Vale Germânico, de Novo Hamburgo, porque é uma luta diária, né? A gente convencê-los que somos criativos, que temos uma cultura importante e que somos merecedores, então, de nos inserirmos nesse processo de indústria criativa e de economia criativa. Talvez eu não seja a pessoa que vocês esperavam para apresentar o Vale Germânico, já que a minha atuação profissional é professora e pesquisadora na Universidade Fevale. Mas foi justamente essa trajetória que me fez conhecer os municípios do Vale Germânico, os 14 municípios que carregam cultura, criatividade e uma luta diária de todo esse povo. Eu estou aqui me desafiando, então, né? Eu espero que vocês sejam bem compreensivos comigo. O Vale Germânico... Agora sim. O Vale Germânico é um território criativo. Ele é um território criativo por natureza. Lá se concentram 14 cidades que compartilham da herança germânica. Essa região se destaca pela vocação empreendedora no campo da criatividade, do patrimônio e da cultura. As indústrias criativas, elas são da natureza do Vale Germânico, mas precisam um grande empurrão para que isso se desperte, né, no coração e que aconteça aquilo que a Paula acabou de falar, né? Mais pessoas com o mesmo objetivo. Nós temos no Vale, né, o reconhecimento do Ministério do Turismo como região turística, e o Vale Germânico é uma região recente, ele foi lançado em 2019. E mesmo antes do seu lançamento, ele já tinha eventos, cultura e um patrimônio na gastronomia imenso, né? E as questões da paisagem. Nós temos paisagem urbana, paisagem rural, tudo isso dentro de um vale de 14 municípios. Nós temos cultura, criatividade e turismo como vocação. Vocação. Amo essa palavra vocação. Fui discordada muitas vezes por alguns colegas, mas persisto. Escrevi um livro, organizei um livro, Cidades Criativas, Vocação e Desenvolvimento. Eu penso que o desenvolvimento ele está preso, pregado, atrelado, né, à vocação. Eu tenho como gerar desenvolvimento a partir do saber fazer de cada pessoa que compõe aquele
destino, aquele distrito, aquele turismo. Nós temos no nosso município, então, de vocação, a gastronomia, o estilo de vida do povo, o patrimônio, a arquitetura, religiosidade, tradições culturais, festejos populares, folclore e artesanato. Estou nervosa, Charles, me ajuda. As potencialidades do nosso território para a formação de ecossistemas culturais. O saber fazer do povo são o nosso principal recurso cultural, recurso humano e é o nosso patrimônio. O valor social, o significado da cultura. A imigração alemã é muito forte, mas nós temos outras etnias também. A identidade, a herança cultural e os talentos. Somos um povo das artes, da cultura. Nós trabalhamos os ODS, né? A sustentabilidade é prioridade em todo o Vale Germânico. Eu apenas elenquei alguns aqui, para não me alongar, porque me deram 5 minutos. Né? Aqui uma imagem, então, de Ivoti, por ocasião da enchente, e como é depois da enchente. Né? Mas o mais importante para nós é os desafios. O que nos desafia? Principalmente as questões de governança. Nos falta uma governança articulada enquanto região Vale Germânico. Temos muitas ações individuais, pontuais, nos municípios, mas essa articulação enquanto Vale Germânico não temos. Criação de estratégias para o desenvolvimento sustentável do território, trabalho conjunto e coordenado e profissionalização do setor criativo, mais valor agregado à cultura, promoção das indústrias criativas, posicionamento e maior visibilidade aos atributos do setor criativo, fortalecimento de parcerias e redes, políticas públicas e as ações sustentáveis. Eu acredito que tudo isso resulta na geração de oportunidades. O Vale Germânico continua a prosperar e é fundamental criar ambientes férteis para o desenvolvimento e permanência de talentos, iniciativa de formação, incentivo à inovação e valorização das produções culturais e criativas que são essenciais para manter o território pulsante. Todos os nossos artistas são toda a população, não apenas aqueles que vivem da arte, mas todos eles têm um papel dentro dessa quíntupla hélice, sextupla hélice. Nós vamos pegar todas as hélices que encontrarmos, mas vamos fazer do nosso grande Vale Germânico o mais criativo que vocês podem imaginar. Obrigada. Obrigada, prof. E para conhecermos mais um distrito de Caxias do Sul, Daniel Vargas, por favor. Obrigado. Bom dia. Buenos días. Voy a permitirme hablar en español para este selecto público de compatriotas colombianos y también latinoamericanos, como son todos ustedes que están aquí, porque es para mí muy especial hoy poder hablar de la ciudad que me recibió hace 18 años, Caxias do Sul, en la Sierra Gaúcha, un lugar que cuando uno le habla a otras personas fuera de Brasil dice, cae nieve, hacemos vino también. Las personas dicen, ¿cómo así? Brasil no era tropical, samba, caipirinha y carnaval. Entonces yo llegué a esta ciudad que hace 18 años es mi casa, la que hoy me permitió tener una familia, un hijo, y es una inmensa felicidad poder hablar sobre el movimiento que está gestionándose ahora en Caxias do Sul a partir de una relación de personas
que es lo más importante que pienso yo que tiene que ser trabajado en las relaciones de los distritos creativos. Y personas que como yo, siendo cineasta, encontré mis pares, en este caso el proyecto Coma es un grupo de Caxias do Sul que ahora ya no trabaja más como músicos, pero tuvo un fuerte movimiento en la época que yo llegué. Me llamó mucho la atención cuando yo llegué que había unos músicos en la Sierra Gaúcha interior de Rio Grande do Sul haciendo música electrónica con gaúcha, con ritmos del mundo, y yo conocí a estas personas en un taller que yo hice de documental latinoamericano, y ahí nos hicimos muy amigos porque mi interés de ver una América Latina unida y todo eso también era la idea de Luciano Balein, el que está allí de pie, y hablando con él me dijo algún día, yo le dije, nada, ¿tú conoces la gaita? Yo, pero ¿cuál gaita? ¿La colombiana o la gaucha? ¿Cómo así? ¿Gaita colombiana? ¿No es la misma, el acordeón? No, nosotros tenemos una gaita que es una flauta indígena, un instrumento muy representativo de Colombia, y él se quedó así impresionado, fue lo primero que llamó la atención. Y ahí continuamos teniendo una interacción, un intercambio de ideas muy especiales. Y entre todas esas ideas, un día yo le conté mi historia, que si da tiempo llegaremos allá, y en esa historia aparece Medellín también, y comencé a hablarle de él, de Medellín, de Colombia, y él me dijo, pero ¿cómo así? Medellín no es más la ciudad que la mayoría del mundo conoce. Yo le dije, no, Medellín, Bogotá, Colombia y otros lugares tienen cosas que es necesario que las conozcamos, pensando en que históricamente se sabe que Brasil casi siempre le dio la espalda a América Latina. Entonces fue para nosotros un romper barreras como amigos, representando las diferencias que nos unían. En ese proceso de él siendo músico, y creo que estaba sonando una música aquí que tiene unas gaitas colombianas, yo creo que el proyecto Coma es el único grupo musical que tiene una gaita colombiana dentro de sus propuestas, y fue simplemente por un amigo que le dijo, mira, yo le traje las dos gaitas, hicieron un álbum, ganaron premio de la música brasilera y todo eso. Después de eso, como amigos, continuamos haciendo una cantidad de proyectos, y en 2021 va este proyecto histórico con un recurso de 20 millones de reales que fue gestionado por la Fundación Marco Polo y que impactó todos los rincones del Estado de una forma muy importante. Yo mismo fui con nuestra anterior secretaria de Cultura, Vía Araujo, y Vale, que está por ahí, algunas personas andando todo el Estado viendo los proyectos que estaban siendo hechos en la retomada después de la pandemia. Entonces fue muy importante, y ese proyecto lleva a Luciano Balein y a otros artistas a poder manifestarse y mostrar su arte, pero muy conectado con la educación también. Y conectado con la educación es que Luciano Balein, después de ese edital que fue muy importante para todo el Estado, asume la coordinación y la dirección de la Fundación Marco Polo, con todo ese brazo de una entidad privada con un recurso importante, y que hoy y desde hace 4 años gestionan la Escuela Marco Polo de Creatividad, direccionada para jóvenes, hijos de colaboradores de la Marco Polo, y también de regiones periféricas y algunas escuelas que la Fundación Marco Polo abraza. Ese movimiento hace que los jóvenes tengan una participación muy direccionada a pensar en el futuro de nuestra ciudad, de lo que se va a crear en esos territorios creativos que se están gestionando en Caxias y en la región, llevando y interviniendo espacios como buses, otros espacios culturales. Y ahí, entre esos espacios culturales, yo hablo de los que yo también, a partir de ese intercambio como artista y como productor cultural, ejerzo al frente de un punto de cultura, núcleo audiovisual. Eso nos lleva a conectar ideas
conjuntas y permite que hoy yo como profesor de Escuela Marco Polo de Creatividad trabajemos en la formación de jóvenes de toda la región en diferentes áreas de la cultura y del conocimiento, la formación, biología y una cantidad de propuestas. Y voy a... Programas de educação, cultura e esporte para a construção de futuros coletivos. Bueno, ese es un pequeño VT que realizamos para mostrar un poquito también me interesa, lo que se hace en la escuela y ese movimiento de una amistad a través de una idea de una posible Medellín o Caxias parecidas, porque son territorios que se parecen mucho en varios aspectos, lleva a que hoy estamos en la Fundación Marco Polo. Yo digo porque yo hago parte de ese proyecto sin ser un funcionario necesariamente de la Fundación Marco Polo, pero soy parcero que trabaja al mismo tiempo como profesor, con el punto de cultura, con mi empresa y con un proyecto que se llama O Futuro que Queremos, que es justamente pensando en cuál es la ciudad que queremos dejarle a nuestros hijos y a esos jóvenes que muchas veces ven que en una ciudad industrial como Caxias de pronto la única opción es ir a trabajar a empresas o a otros lugares, y no está mal, pero que ellos puedan pensar que pueden ser músicos, artistas, cineastas y llevar su voluntad de hacer y crear cultura de otras formas. Entonces ya hace un tiempo la Fundación Marco Polo viene estableciendo un contacto directo con Medellín, con el Escritorio de Resiliencia, y con varios otros parceros a nivel nacional e internacional obviamente, y ahí pensando en una cosa que para nosotros es fundamental y es pensar en futuros colectivos y en las ciudades como equipamientos de realización de sueños. Entonces, ese pensar que tenemos que posibilitar a los jóvenes un espacio para realización de los sueños es fundamental para nosotros, porque de esa forma que yo llegué a esa ciudad y pude realizar mis sueños, queremos que todos los jóvenes puedan tener sueños, ejecutarlos, contar sus historias y inscribirse pues en esos territorios que están en gestación, como es el de Caxias do Sul. Y esa ciudad también, a partir de editales públicos, es lo que me lleva hoy a realizar mi sueño, que es contar la historia de mi padre, que en 89 fue asesinado por Pablo Escobar en una bomba del avión de Avianca, y yo me permito hoy en día, por políticas públicas y toda esa estructura pues creativa, también estar hablando no solo de Colombia, pero de temas que son necesarios a ser hablados para entender que Medellín y Colombia no es más todo lo que siempre se tiene pues al frente cuando se habla de Colombia y eso. Entonces la idea es cambiar un poco ese lugar de Colombia históricamente. Yo tenía un video que es el teaser que estamos haciendo de mi primer largometraje que vamos a lanzar, pero el tiempo creo que ya terminó. Quiero solamente saludar a la Secretaria de Cultura de Caxias do Sul, que vino desde la sierra hoy, a todo el equipo que viene de Caxias, mis parceros de cultura y todo, que muy temprano nos levantamos y bajamos la sierra para estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Talvez para nós, moradores do estado, seja mais comum conhecermos essas iniciativas, esses nossos distritos, mas para os visitantes, né, tivemos a intenção de montar esse painel para mostrar o quanto o Rio Grande do Sul é diverso, é distinto, possui um ecossistema criativo cultural imenso, né, dadas as suas diferentes migrações
também, né, a sua fundação, pessoas oriundas de diferentes países que formaram o nosso Estado. E isso é refletido na nossa cultura, na nossa música, na nossa gastronomia e tantos outros setores da economia criativa. Como realmente o nosso prazo é curto, mas eu gostaria de perguntar aos 4 presentes aqui, né, visto que temos distritos criativos que se originaram de formas muito distintas, né, realidades muito distintas, com focos muito distintos, e isso nos faz pensar como estão os nossos distritos e territórios criativo-culturais do nosso Estado, né, e, sobretudo, aonde queremos chegar, o que queremos com os nossos distritos criativos. Então, pergunto a vocês quais são as dificuldades, quais são os desafios específicos, dadas essas diferentes realidades, os desafios específicos na criação de um distrito criativo, e como alcançar esse alinhamento de políticas públicas, de que forma Estado, município, essa relação intersetorial dentro de um município, ela é necessária para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo e efetivar esse distrito criativo, que ele seja representativo do que é a nossa realidade local e que a gente, assim, consiga levar isto para mais distritos. Então, quais são as dificuldades específicas dos distritos nessa diferente, e também, né, os desafios específicos, quais são as oportunidades que vocês veem nesta relação de política pública município-estado? Bom, eu vou falando de Santa Maria, a partir de 2022, antes disso até, o distrito é trabalhado a partir de uma governança que envolve as instituições de ensino, pelo menos 2 da cidade, que é a Universidade Federal e a Universidade Franciscana. Estão também dentro dessa governança as entidades, que são as forças da cidade, e também alguns empreendedores que se somaram a esse esforço. O próprio SEBRAE, que a Xana está aqui, é uma das entidades que se somou nesse esforço, porque os desafios eles são diários, porque a gente está buscando fazer uma cidade para as pessoas, para que as pessoas se sintam pertencentes a esse território. E trabalhar com pessoas já é um desafio. E o outro desafio é enfrentar o que a gente tem enfrentado ano a ano, um ano diferente do outro, né? Então, nós começamos todo esse trabalho a partir de 2021, 2022, 2023, né? Começa a andar com mais força, e 2024 foi um ano muito desafiador para todos nós no Rio Grande do Sul. Então, talvez não tenha nenhuma região que não tenha sentido essa dificuldade. E como eu disse, diário, mas as universidades, através da pesquisa, através de pensamentos diferentes, de pessoas diferentes, vão construindo esse lugar. E as oportunidades, para mim, estão ali nas dificuldades, né? Essas dificuldades apresentam já as oportunidades de crescimento e que a gente tem que ir avançando nesse sentido. Então, é nesse sentido que a gente avança, a partir da governança, a partir da união dessas pessoas, seja CNPJ ou CPF, para construir esse território, para desenvolver esse território e, a partir desse território, olhar para toda a cidade, né? Para que toda a cidade possa se enxergar nesse sentido. Eu não sei se respondi a tua pergunta. Eu vou dar a minha visão a partir do Distrito Criativo de Porto Alegre. Nós já temos 12 anos, né? Então a gente já viu muita coisa boa, mas algumas coisas ruins também. Então, um dos problemas da economia criativa é que ela é precária economicamente.
Tá? Quando vocês falam assim de indústrias criativas, o Netflix, essa não é a realidade das pessoas que trabalham cotidianamente com isso. Então, eu conheço todos eles, e ninguém me diz a vida está fácil, ao contrário, a vida está muito difícil, são várias as limitações, já estava antes da enchente, já tinha pessoas que queriam ir embora do Distrito Criativo antes da enchente, com a enchente isso se acentuou, porque a gente fala muito em território, mas as pessoas não são, apesar da metáfora do jardim, as pessoas não são árvores enraizadas, elas vão embora. Então, no nosso jardim, se a gente tem muita dificuldade, e eu já vi durante esses anos todos muita gente boa indo embora para Gramado, indo embora para Santa Catarina, para São Paulo, para Lisboa, porque não sentiam apoio aqui, não sentiam o reconhecimento. Então, e isso depois da enchente, a Antônia, que sofreu bastante, né? Todo mundo sofreu muito, né? Grandes, pequenos, ela vai falar melhor para vocês sobre o que aconteceu. Então, depois da enchente ficou muito mais difícil. E todos eles me dizem, Jorge, houve uma diminuição enorme do público que a gente tinha, as pessoas não saem mais, as pessoas não vão nas cafeterias, não vão, elas consomem Netflix, elas pedem pelo iFood, elas ficam em casa, tem uma dificuldade muito grande. E a gente estava, essa semana, a gente está pensando muito na questão da dança e como a dança é física e como ela pode atrair pessoas, sabe? Usar mais a dança. E as perspectivas, eu acho que tem uma perspectiva muito boa que pode vir do governo do Estado e que realmente pode, porque nós nunca tivemos nenhuma ajuda pública e nem é uma empresa que coloca dinheiro e investe para conseguir um lucro, alguma coisa assim. Mas existe uma possibilidade de um belo projeto com o governo do Estado, e eu acho que o governo do Estado ele tem uma visão respeitosa, sabe? Ele olha para o que está sendo feito já, há um reconhecimento, e há uma mão estendida, não é? Então, eu acho uma coisa muito especial que pode acontecer nos próximos 12 meses. Se tudo der certo, o Distrito Criativo pode, vamos usar a metáfora vegetal de novo, pode florescer, não é? E trazer as pessoas, porque para que, a gente falou assim, não tem distrito criativo se não tem artistas. Acontece que não tem artistas se não tem mercado. Eles não podem viver de ar, eles não podem viver de visibilidade que às vezes oferecem, né? Você não pode ir no supermercado e dizer assim, eu quero comprar comida com visibilidade. Então, ele é fundamental a sustentabilidade econômica desses artistas no território para eles permanecerem no território e aí sim eles terem um impacto positivo no território e se criar uma sinergia comunidade-território, comunidade-território. Mas a gente não está num momento feliz, tenho que dizer isso para vocês. Na verdade, como você falou, né, o Estado todo sofreu muito, né? Mas a gente está do lado do Guaíba aqui. Então, foi um desastre muito grande e as pessoas deram um exemplo de resiliência, que é uma palavra que se usa muito, né? Resiliência, mas eu vi 3 meses de resiliência, as pessoas lutando para limpar o seu lugar, para depois de um ano a gente não ter segurança de que isso pode acontecer novamente. Então, nós estamos na total insegurança e se acontecer novamente, vai ser um desastre total. Esperamos que não aconteça, não é? Nos foi anunciado que temos poucos minutos. Vocês têm algo a trazer com relação a essas perguntas? As dificuldades do território de vocês? Bom, eu diria que as principais dificuldades, não sei se só no meu território, no nosso território, mas eu diria que é a conexão justamente
entre as pessoas, porque nem todo mundo tem a sensibilidade para encontrar e entender que as necessidades do outro são talvez as minhas próprias necessidades. Entender que, eu sempre digo para meus alunos que nem um filme. No filme, no final, tem um monte de pessoas que trabalham para isso acontecer. E, às vezes, a gente se sente muito sozinho e falta encontrar os pares. Eu digo que, por mais que a gente tenha uma empresa como a Marco Polo e a Fundação Marco Polo colocando um aporte significativo, não só econômico, mas de uma equipe de pessoas com uma capacidade para tocar uma cidade, um projeto de cidade para frente, é necessário conectar com os pares em cada território. Por exemplo, a Secretaria da Cultura de Caxias do Sul, outras empresas, outros agentes culturais que entendam que para ter cidades criativas e territórios criativos é um trabalho conjunto. Então, enquanto que se falava do ego, né, do artista, ou de pensar em como resolve o meu, a gente vai continuar tendo dificuldades. E, a princípio, é isso. Poderíamos ficar aqui falando bastante, mas... Agradeço, pessoal, as contribuições de vocês. Comentar também, né, Jorge, que esse Distrito Criativo de Porto Alegre é um dos distritos que a minha colega Joana depois até vai mencionar, que a prefeitura local tem buscado esse olhar também para potencializar outros distritos criativos existentes na cidade também, e que é justamente isso, entender os diferentes formatos, né, de criação de territórios criativos, como eles emergem, e fazer esse alinhamento com os pares, seja pessoas, seja entre entes públicos, privados, e que assim sim, né, nos despindo destes egos, como o colega, né, Daniel mencionou, em prol de um setor e que a gente consiga potencializar os distritos e territórios criativos e culturais em nosso estado. Sim, muito obrigada. O próximo painel é imperdível, pessoal. Obrigada.